agora, o nosso segundo palestrante, Tiago Moreira. Ele é formado em marketing, possui formação em liderança pela FGV, estudos em educação financeira e diversos cursos na área de crédito, finanças, vendas e gestão empresarial. Ao longo da sua carreira, participou da implementação de projetos digitais para grandes bancos, desenvolvendo experiência em estratégia, processos e desenvolvimento de negócios. Na Gladium Securitizadora, ele atua ajudando pequenas e médias empresas a transformarem vendas a prazo em capital imediato por meio da antecipação de recebíveis. Ele é casado com a Jaqueline há 14 anos e pai de 4 filhos, sendo que 3 deles já estão no céu, após perdas gestacionais enfrentadas pelo casal. Já o Felipe é considerado seu grande milagre. Inclusive, um fato muito importante que aconteceu em 2025 é que durante uma viagem ao Vaticano, Felipe esteve no colo do Papa Leão XIV e recebeu sua bênção, em um momento muito especial para a família. E o seu lema de vida é: se você pode sonhar, você pode realizar. Tiago, você tem 7 minutos, uma ótima apresentação. Muito obrigado aí, Lívia, pela apresentação. Sempre legal ouvir alguém contando um pouco da nossa história, né? Então, hoje eu trouxe aqui minha primeira apresentação e quis trazer de forma didática. As coisas aqui são muito difíceis, os nomes, né? Securitizador, então eu vim trazer de forma diferente, né? E eu pensei, muitos empresários ficam sempre com essa frase: nossa, é muito tempo que eu espero para receber o meu dinheiro. Então a gente tem uma solução para eles. E como que eu trouxe essa solução, né? Essa solução contando uma história, a história do Ricardo. Então vou contar um pouco da história do Ricardo e vocês vão entender um pouco do dia a dia do empresário e como ele usa a nossa empresa aqui para poder trabalhar. Pode passar. Então, quem é o Ricardo, né? O Ricardo, ele é um empresário no papel até bem sucedido, né? Ele é dono de uma empresa de facilities, ele atende grandes condomínios e empresas do São Paulo e do Rio. Ele tem uma equipe bem estruturada, ele consome insumos todo mês, tem uma equipe bem gerida, tem uma operação com faturamento recorrente, ele tem clientes bons pagadores, ele tem a conta dele em dia, uma equipe comprometida, mas ele acaba tendo uma questão, que é o que falta ainda para ele? Falta alguma coisa para o Ricardo? E o que falta? Pode passar. Falta o dinheiro. Por que falta o dinheiro? Porque o Ricardo, ele vende, mas o dinheiro ainda não chegou. Porque a maioria dos prestadores de serviço de condomínio, eles prestam serviço e recebem posteriormente a prestação do serviço. Então, ele trabalha, ele emite a nota fiscal, e ele vai receber daqui 30 dias, em média. Esse é como funciona o pagamento nos condomínios. Só que vem os custos dos funcionários, vem os impostos, vem os fornecedores. Muitas coisas vêm antes de ele receber do condomínio. E muitas vezes ele não tem caixa disponível para poder suprir a necessidade dele. E o que o Ricardo faz? O Ricardo vai lá e ele usa o cheque especial do banco. Ele fala: vou usar só durante alguns dias, vai ser tranquilo aqui para mim. Só acaba virando um mês, passa mais de alguns dias. E aí, com isso, o Ricardo acaba tendo um custo muito elevado com as operações dele. Então, ele chega a pagar, às vezes, 15% ao mês. E a gente sabe que isso impacta drasticamente a operação do cliente, né? Quando ele tem um custo muito alto financeiro. Pode passar. E aí, muitas vezes, né, o Ricardo começa a pensar: pô, eu trabalho tanto, tenho bons clientes, como eu disse lá atrás, ele tem clientes bons pagadores, bons contratos, atende São Paulo, atende Rio. Ele fica ali todo mês no sufoco, ele começa a pensar: pô, vale a pena tudo isso que eu tô fazendo? Faz sentido continuar? Pô, 15% ao mês é uma taxa muito elevada, mas é onde muitas vezes eu escuto. Essa história do Ricardo é uma história real. Ele usava o cheque especial. Ele paga 15% e muitas vezes a operação não suporta 15% ao mês ali. E aí acaba dando esse desânimo mesmo, né? E aí, quando a gente estava conversando com o Ricardo falou: pô, vocês vieram como uma solução. Então, onde que a gente entra nesse papel? A Gladio acaba sendo uma solução para esses clientes que, por exemplo, estão usando cheque especial. Pode passar. Então, esses clientes, eles. Como que funciona a operação? Como que a gente trabalha com o Ricardo, por exemplo? O Ricardo, ele trabalha, emite a nota fiscal. Um exemplo, ele emite uma nota de 50 mil. Então, ele tem 50 mil para receber, só que ele fatura num boleto para receber daqui 30 dias. A Gladium, ela vai, entra nesse processo, compra esse recebível, como a gente fala, e a gente cobra um deságio. Então, ao invés de ele receber 50 mil, ele vai receber 47 mil, por exemplo.
E aí ele vai receber isso de forma imediata. E o que a gente cobra não é um juros, é um deságio. E aí, quando a gente compara, por exemplo, com um cheque especial, certamente o nosso valor não vai ser nem metade do que ele pagava num cheque especial. Então, até a frase que eu coloquei aqui, que a gente é a solução, é que o próprio Ricardo mesmo fala pra gente, pô, vocês são uma solução, eu não sei como eu me sustentaria até agora se eu não tivesse vocês. Então a Glad vai lá, espera os 30 dias para receber, recebe os 50 mil. Então nosso ganho está em ter esse spread aí que a gente cobrou de deságio dele. E ele não precisa mais ficar, às vezes, pedindo uma antecipação para o cliente, ele não precisa ficar torcendo para o cliente pagar, às vezes, de forma antecipada ou no dia. Então, ele consegue viver de forma muito mais tranquila, né? É o que a gente sempre fala, que o processo ele é muito mais simples, ele é menos burocrático do que, às vezes, um banco, ele consegue fazer isso com previsibilidade, e a gente faz isso alinhado ao dia a dia dele. Então, a gente entende e constrói um crédito de forma estruturada para cada cliente. Por isso que a gente fala, eu não tenho uma taxa fixa, eu vou entender a necessidade de cada cliente e montar junto com ele um projeto personalizado, mas como eu disse, garanto que ela não vai chegar a metade de um cheque especial, né? E o que a gente fala, não é empréstimo, né? É uma antecipação de algo de um dinheiro que já era dele, que ele vai conseguir receber esse dinheiro de forma antecipada, né? Pode passar. E aí, né, a gente sempre conversa, né, e a gente sempre fala, esses clientes que são atendidos por nós, eles até falam, pô, agora eu consigo dormir em paz, eu consigo ter um sono melhor. E por quê, né? Ah, porque agora todos os meus problemas acabaram, todos os problemas sumiram. A gente sabe que não é, né? Todos nós aqui somos empresários e a gente sabe que não existe empresário sem problema, né? Mas se a gente conseguir diminuir alguns deles e tirar algum deles do nosso dia a dia, fica muito melhor, né? Então, antes o Ricardo sempre usava o cheque especial, os juros corriam a margem deles, a ansiedade deixava ele muito aflito com o caixa, não conseguia se planejar e não conseguia crescer. Hoje o Ricardo consegue crescer. Então, como eu disse, por exemplo, prestadores de serviços de condomínio, eles precisam muitas vezes de fazer antecipação de vale transporte, vale refeição, uniformes, e muitas vezes ele não tem caixa. E às vezes ele deixa de crescer porque ele não tem um caixa disponível para poder investir no negócio dele. Agora, quando ele trabalha com uma antecipação de um recebível futuro dele, ele consegue ter uma previsibilidade financeira, ele consegue trazer um caixa para o momento presente, consegue ser muito mais previsível e consegue dormir melhor, né? Que a gente fala, a gente consegue até fazer os clientes dormirem melhor, né? Pode passar. E aí, o que acaba acontecendo, na maioria das vezes dos clientes, é que eles não têm um problema de faturamento, eles têm um problema de timing. Eles vendem, mas não recebem no momento adequado à necessidade dele. Então, às vezes a pessoa pensa em desistir porque ela acha que está tudo errado, porque tá ruim o negócio dela. Mas o faturamento tá bom, ela tem bons pagadores, só tem um time desadequado, a gente entra ali como uma solução, ajuda eles a trazerem um dinheiro que já era deles de forma antecipada, ele consegue ficar mais tranquilo financeiramente e até inclusive crescer, como eu aqui mencionei para vocês, né? Então, a ideia foi trazer para vocês aqui um pouquinho do dia a dia que a gente vive, contando uma história real, onde de forma mais prática e didática vocês consigam enxergar como trabalha a nossa operação, e assim fica mais simples vocês entenderem como vocês podem utilizar ou como vocês podem recomendar quando vocês ouvirem alguém falar sobre antecipação de recebível ou problema de caixa, dificuldade financeira. Pode passar. E aí, o meu pedido de referência ideal aí que eu busco hoje no BNI, que vocês podem me recomendar, são prestadores de serviços em condomínios, como limpeza e conservação, portaria, manutenção de elevadores, paisagismo, controle de pragas e limpeza de piscinas. Pode passar. Aqui ficam alguns dos meus contatos. Eu espero de uma forma simples aí, numa primeira apresentação, consiga abrir um pouquinho a cabeça de vocês e consigam entender um pouquinho mais desse mercado aqui que a gente ajuda as pequenas e médias empresas a ter um fôlego financeiro melhor. Excelente, Tiago. Muito bom entender um pouquinho melhor sobre o seu negócio. Você e a Tati estrearam nas apresentações de forma brilhante. E Obrigado. agora, conta pra gente, por que BNI? O BNI eu conheço há um certo tempo já. Eu tenho um outro negócio, a gente participa de um outro grupo. A Glad é uma empresa relativamente recente, faz uns 2 anos, e quando ela começou a tracionar um pouco mais, a gente entendeu que o BNI era importante, que a gente conseguiria contribuir e o BNI conseguiria contribuir com a gente. E o BNI traz para mim algumas coisas que quem me conhece um pouco mais de perto sabe que muitas das coisas que acontecem aqui no BNI é um dos meus maiores desafios, né? Então, fazer as apresentações, estar aqui bem exposto não é a coisa que eu me sinto mais confortável. Então, o Beni me coloca nessa situação que me faz crescer, me desafiar o tempo todo e me faz também estar no ambiente seguro e também ter a relação do 1 a 1, que é onde eu acho que eu consigo me sair melhor. Então, ele tem os desafios
me coloca também num ambiente seguro e confortável, onde eu consigo me relacionar bem com as pessoas. Então, o BNI me faz crescer o tempo todo. Parabéns aos nossos membros, vários negócios fechados. E temos testemunho hoje, que é a validação de um bom serviço prestado pelos nossos membros e também aquece o nosso coração nesse dia frio. Então, hoje nós temos o prazer de apresentar um testemunho da Ana Dantas para o Tiago Moreira, que foi nosso palestrante de hoje. Ana Dantas, pode compartilhar seu testemunho. Olá, bom dia. É com alegria. Tiago Moreira tem sido um membro assim que uma parceria incrível. Em início do ano a gente marcou nosso primeiro 1-a-1. Ele me explicou muito sobre o trabalho dele. Eu pisquei o olho, ele já estava dentro da Ômega, foi conhecer a Fabi e o Hélio, super carismático, o pessoal lá adora ele. Obrigada pelo carinho, Tiago, pelo cuidado com a gente. E a Ômega, em fevereiro, iniciou 6 clientes novos, importantes, 3 dele VEG do Brasil, Baweg, V2 Company, e a VEG de São Bernardo do Campo, que é uma área fabril, e totalizando 29 colaboradores novos. E aí o medo de iniciar, implantar cliente novo, demora às vezes até 50 dias para receber. E tá lá o Thiago para falar, Ana, não tenha medo, vai! E nós fomos. Então, antecipação de recebíveis não é só dinheiro no caixa, é o colaborador com salário e benefício em dia, é o produto de limpeza comprado sem atraso. E iniciamos 3 novos contratos lá, o da VEG, né? Esse é o testemunho do Hélio. Serviço sem preocupações. Então, o Hélio mandou, obrigada, Thiago, e toda a equipe da Glad, que não mediu esforços para atender a Ômega. Obrigada pela agilidade. Obrigado você, Ana, pela parceria.